É sempre uma alegria para a gente falar de Espiritismo e de Evangelho de Jesus. A gente vem com o coração feliz de poder estar com os nossos amigos de Ideal Espírita. É tão importante nós estarmos aí construindo pontes entre as casas espíritas. Isso para nós dá muita satisfação. E a gente escolheu esse tema de identidade espírita, gente, para a gente conversar a título de reflexão, para nós podermos, quem sabe, dar uma pensada a respeito da nossa atitude perante o mundo, perante a sociedade, pelo fato de nós sermos espíritas. Para começar, gente, nós vamos recordar uma passagem do Evangelho de Lucas. Lucas tem uma característica, o seu Evangelho, entre os 4 evangelhos que narram a vida de Jesus, que é interessante, porque ele é o evangelista que mais fala a respeito do período que antecede a vinda de Jesus até a Terra, e nos apresenta algumas personagens que não aparecem nos outros evangelhos. Então, o casal que nós vamos tomar como exemplo para conversar com os nossos amigos são 2 dessas personagens que aparecem no Evangelho de Lucas: Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote do Templo de Jerusalém e estava na função de sacerdote responsável em colaborar com o culto. E sua esposa Isabel também era filha, por sua vez, de sacerdote, então era uma família, um casal ligado àquele grupo que cuidava do Templo de Jerusalém. Acontece que ele já tinha uma idade relativamente avançada e até aquele momento não tinham filhos. Para a antiguidade, gente, e para a cultura judaica em particular, o fato do casal não ter filhos assim, apresentava uma certa maldição, se assim nós podemos se expressar, porque a pessoa não deixava alguém para dar continuidade ao seu nome, e isso era levado em grande conta em Israel. No entanto, Zacarias e Isabel permaneceram fiéis no serviço que executavam. Então, era um casal que tinha um certo destaque, porque muitos, nas condições deles, teriam até vergonha. Ocorre, gente, que um dia Zacarias estava no seu turno de serviço. O Templo de Jerusalém era um templo voltado especificamente para sacrifícios. Então, ali se fazia sacrifício de animais, havia uma série de preceitos, de regras. E Zacarias estava no seu turno de serviço quando foi sorteado. E isso era uma grande honra. Às vezes a pessoa passava uma vida toda e não era o sacerdote sorteado, para adentrar a um espaço no Templo de Jerusalém, que era um espaço mais reservado, onde ficavam os objetos mais importantes do culto judaico. Então Zacarias adentra aquele espaço, que era chamado de Santo dos Santos, era o local onde havia aquele candelabro específico da cultura judaica, queimava-se incenso ali 24 horas por dia, os sacerdotes estavam responsabilizados em manter o incenso aceso. E qual não é a surpresa de Zacarias quando, adentrando aquele espaço, ele vê um ser espiritual. Um anjo, para a teologia católica e protestante, que realmente surpreende o sacerdote e que lhe dirige a palavra, anunciando que, apesar da idade avançada dele, Zacarias, e da sua esposa Isabel, eles seriam pais de uma criança que teria um papel especial nos tempos que estavam se aproximando. Então, vocês terão um filho, ele andará no espírito e no poder do profeta Elias. Então, Zacarias, logicamente, ficou muito surpreso. E, embora aquela situação diante do ser de outra esfera de vida, ele tem uma certa dúvida. Ele fala, mas como pode? Eu, sendo assim, com uma idade tão avançada, e minha esposa, nós vamos ter filho agora. E o anjo fala, eu sou Gabriel, até se apresenta. E digo que isso acontecerá, e você, para não ter dúvida de que eu procedo realmente como mensageiro de Deus, você vai ficar mudo, não é? Até a criança nascer. Muito bem. Zacarias sai daquele espaço reservado, e quando ele volta para o convívio das pessoas que estavam orando do lado de fora, as pessoas realmente ficam apreensivas, porque ele quer se expressar, não consegue. E olhando para o rosto do sacerdote, elas percebem, aconteceu alguma coisa lá dentro, logicamente.
ele teve uma experiência diferente. Através de uma mímica ele se manifesta, mas Zacarias voltou do lugar reservado transformado. Ele voltou para junto das pessoas de fora do templo, transformado. Gente, nós vivemos um tempo de falta de convicções. E nós observamos que é preciso a gente criar para nós mesmos uma identidade junto à religião que a gente professa, que quando nós nos apresentarmos para as pessoas com quem a gente convive, as pessoas possam perceber que a gente está transformado. Existem ideias de amigos nossos que falam a respeito de nós nos manifestarmos junto às pessoas com o coração renovado. E isso no Espiritismo é muito comum se falar dessa luta do homem velho com o homem novo. As religiões cumprem com o seu papel. Nós percebemos que todas as religiões, como diz Emmanuel, são estradas que conduzem a Deus, cada uma por seu caminho, mas todas têm o seu valor. Mas é o próprio Emmanuel que vai dizer também, gente, que o nosso talvez grande problema no decorrer do tempo, no exercício da religiosidade, é que nós restringimos o exercício da religião dentro do templo. Como Zacarias, que foi para o lugar reservado, nós também, seja na igreja católica, no templo protestante, ou nas nossas casas espíritas atuais, procuramos oferecer o melhor de nós mesmos dentro da casa religiosa a que a gente se filiou, mas separamos a religião do restante da nossa vida. Quando Jesus, nosso Senhor, aguarda justamente que nós sejamos testemunho para aqueles que conosco convivem. Então o nosso Deus, gente, acaba sendo um Deus meio tribal. Embora todo o respeito que nós temos pelo judaísmo, os nossos amigos imaginem que os judeus têm esta colocação que eles são o povo que mantiveram a crença no Deus único, não é isso? A primeira revelação, é a raiz da revelação. No entanto, os estudiosos dizem que no começo, lá, quando eram as 12 tribos de Israel, tal, aquela história toda, eles acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas acreditavam que os outros povos também tinham lá os seus deuses. A diferença é que, para eles, o Deus deles era mais forte que os outros. Tanto que existiam aquelas colocações desculpem, assim, é o Senhor dos exércitos, não é? É o Deus que marcha à frente da nossa tropa, que segura o sol parado para o Josué poder guerrear e entrar na terra prometida. Não era assim? Eu lembro de um filme que eu assisti, não no cinema, foi na sessão da tarde, porque é um filme antigo. E que é um filme que retrata uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento, que é a história do juiz Sansão, que vocês devem ter assistido, aí passou na Record, aí uma refilmagem e tal. O que eu assisti foi com um ator chamado Victor Mature, que se alguém lembrar, vai entregar a idade. Eu estou falando desse filme porque papai era apaixonado pela Dalila, que se chamava Hedy Lamarr. Meu pai sempre falava, nossa, a atriz de cinema que eu acho mais linda é a Hedy Lamarr, que ela fazia papel de Dalila, não é? E para vocês mais jovens, ou que não tiveram oportunidade de assistir a sessão da tarde, o Victor Mature era o Sylvester Stallone da época. Era um homem que tinha um físico privilegiado e tal, e ele fazia os épicos bíblicos. Ele fez um filme chamado Manto Sagrado, que foi de muito sucesso, tudo na década de 50, 60, né? Foi um ator que teve um relativo sucesso lá em Hollywood, embora fosse um ator um pouco canastrão, assim, não era um mestre na arte de interpretar. Mas ele fez esse filme Sansão e Dalila, que teve muito sucesso na época, né? Então, aquele homem forte dos cabelos longos, né?
que acabou sendo vítima de uma paixão arrebatadora pela Dalila. Então ele matou muito filisteu, que era o povo inimigo dos israelenses, enquanto estava solto, mas caiu nas artimanhas de Dalila. E Dalila o conduziu ao povo inimigo, que cortou o seu cabelo, de onde vinha a sua força, né, e cegou-lhe, colocando para trabalhar ali, numa situação que eu me lembro mais ou menos de um moinho, que ele ficava lá com a força dele, ele ficava virando. Tal. Muito bem. Não bastasse isso que fizeram com Sansão, resolveram um dia dar uma festa. Uma festa cujo o objetivo principal era zombar do líder dos israelenses. E levaram ele para lá. No filme eles dão um jeitinho de deixar a Dalila meio mocinha, assim, né? Mas de acordo com o cinema de Hollywood, mas Dalila traiu Sansão lá. E colocam ele entre duas colunas. E ele faz uma última prece ao Deus dos exércitos. Fala, Senhor, me dá força agora para que eu derrube essas colunas e seja grande a ruína dos inimigos de Israel. De repente ele sente uma certa força, puxa as colunas e desaba. E o comentário ainda é assim: e foi tão grande a glória de Deus que Sansão conseguiu matar mais inimigo quando morreu do que quando estava vivo. Era um Deus tribal. Era o Senhor dos exércitos. Isso lá na antiguidade. Mas quando a gente para pensar, muita coisa não mudou depois de tantos milhares de anos passados. Não é anormal a gente às vezes ligar a televisão, assistir uma pregação qualquer, um culto qualquer, e as pessoas falaram, o nosso Deus vai operar maravilhas. Porque o Deus que nós temos aqui, o povo toma propriedade até da própria divindade. E isso não são só esses cultos televisivos. Muitas vezes nós nos equivocamos, até mesmo no nosso trato com a casa espírita. Eu tenho umas parentes que começaram foram lá na casa que eu frequento, assistiram algumas reuniões, depois foram em outra casa, e falaram, olha, Marcelo, a gente não vai mais lá na sua, não é? Mas nós vamos numa outra, porque nós percebemos que o trabalho lá é mais forte. E eu fico besta, gente, porque eu gostaria de arrumar uns médios mais criados, assim, lá para o Jesus Rede Vivo, né? Para ver se o nosso trabalho fica mais forte, mas não tem jeito. É lógico que cada casa tem a sua especificidade. O Fraternidade tem a sua tarefa, a casa que eu frequento, a tarefa de lá. O grupo de pessoas afins são grupos diferentes, que têm uma determinada atividade. Mas nós, às vezes, nos perdemos um pouco desse negócio, aqui é mais forte, aqui é mais fraco, Deus está mais lá do que aqui, vai lá que lá você recebe mensagem, porque lá é a nossa visão do Deus tribal. Quando nós, ainda por um outro lado, não entendemos que a religião tem uma atividade principal, que é colaborar com aqueles que a gente ama. Como se a religião nos isentasse de termos dificuldade. Vocês imaginem que lá no centro que a gente frequenta, tinha uma senhora que começou a trabalhar, se envolveu com o serviço, começou a produzir dentro da casa espírita. E um dia, por uma infelicidade, roubaram o carro dela, porque roubar carro, em São Paulo, né? Qualquer lugar rouba. Então, quando ela viu o carro roubado, ela voltou e falou, mas vocês viram o que aconteceu? Roubaram o meu carro. Mas, senhora, aqui de vez em quando... Mas onde estavam os espíritos? Não viram que eu estou trabalhando? Eu pensei comigo, acho que a senhora pensa que tem espírito flanelinha, né? Que fica, vem para cá, estaciona o carro. Não é? Ou que fica olhando o carro, deixa uma gorjetinha aí, senhora, né? Essa senhora foi e não voltou mais. Mas veja a nossa visão. Eu faço alguma coisa, desde que não me aconteça nada. Porque se me acontecer, o centro é fraco. Aí a religião é fraca. Vejam como os nossos laços, gente, estão frágeis. Em tudo, os laços estão muito fragilizados. Qual é a nossa relação verdadeira com Jesus? Que espaço Jesus ocupa verdadeiramente no nosso coração? E mais,
O que nós temos apresentado dele junto aos nossos irmãos de caminhada? O que nós temos mostrado do Cristo no nosso convívio com os nossos familiares, no nosso trabalho do pão de cada dia, na nossa vida em sociedade? Porque é justamente para isso que nós estamos aqui. Deus tem um projeto, mas não é um projeto só para mim. É um projeto para toda a criatura. E muitas vezes eu sou intermediário deste projeto em favor do meu semelhante, sem o saber. Porque as pessoas pensam, missionário, a gente recorda de Chico Xavier. Não é? Vemos o Chico na sua missão. Mas nós também temos as nossas pequeninas missões. Eu, na minha casa, tenho 2 missionários. Um tem 18 e um tem 10. A missão deles é testar minha paciência. É o Pedro e o Luiz. É a missão. E a minha é aguentar. Né? Tem aquela personagem que falava assim, que sofria muito, mas eu gosto, né? Nós temos as nossas tarefas. No círculo em que nós somos colocados. Gente, Deus não é esse Senhor que está distante. Nós estamos todos imersos em Deus. O nosso Deus, li uma obra de um pesquisador indiano, Chopra, que ele falava assim, o Deus 1.0 não nos adianta mais. Nós precisamos de um Deus mais turbinado. As pessoas precisam entender um Deus que existe na nossa vida. Uma força onde nós estamos imersos e que não permite que nada nos ocorra sem que para isso haja real proveito. Deus é um Pai pedagógico. Ele permite as situações para que a gente possa crescer. Ele não é um Pai castigador, que fica ali esperando a gente dar a primeira brecha errada para nos castigar. Porque o que existe é reparação. Nós precisamos das experiências para reparar o passado do qual nós não nos lembramos, construindo hoje um futuro melhor. Então as religiões, gente, ao nosso ver, têm esse papel de formação de multiplicadores. E nunca esteve tão fácil nós nos apropriarmos da religião, com tanto material que existe disponível para todo lado. Tem um palestrante lá do Nordeste, o Rossandro, que eu estava ouvindo uma palestra dele, ele é muito bacana, fala nessa área psicológica, assim. E ele fala assim, gente, é uma maravilha hoje você ser religioso, porque vai na igreja católica, tem o Papa Francisco. E vamos convir, é um Papa que tem um discurso e uma postura muito interessante, muito atraente, muito carismática para o seu rebanho. Eu vi esses dias um vídeo, a comitiva passando, com aquele segurança. Ele fez a comitiva parar e foi atender umas pessoas na Itália ali, que estavam acenando na rua, tinha uma pessoa doente, ele foi ali dar a bênção. Então, vejam só, é uma postura diferenciada de alguém que convive com os outros. No Brasil, nós temos os padres agora mais atualizados. Tem o padre Fábio de Mello, por exemplo, que ele fala umas coisas interessantes, ele canta e ainda é bonito. Então a pessoa pode lá se envolver com a igreja e vai ficar plenamente realizado. Nós temos os templos protestantes. Esse dia eu vi com a minha esposa um canal lá na TV a cabo, onde só passa culto. E é impressionante como tem cantor bacana. O pessoal estava cantando agora. O pessoal canta, né? Acho que dá muita oportunidade para essa área. E são umas músicas que realmente vão penetrando. A gente vai se sentindo melhor, mais vivo, mais filho de Deus. É tão lindo. Não é? Tem assim, esses grupos, tem igreja para todo gosto. Lá perto de casa abriram uma igreja da garagem. Aqui Deus conserta a sua vida. É verdade. Gente, a gente vem para o budismo, para os cultos afro, não importa. O que nós precisamos é voltar transformados. O que a vida espera de nós é que o ato de exercer a nossa religiosidade é criar uma nova identidade. O que é muito difícil. Porque o nosso tempo está tão complicado que nós andamos com vergonha de ser bons.
A gente vai deixando uma situação, deixar, porque também se eu for bonzinho toda hora, são os tempos que a gente vive. Mas Deus aguarda que nós possamos realmente dar esse testemunho. E Allan Kardec, vou pedir licença para ler para vocês, ele insere no Evangelho segundo o Espiritismo uma página que se chama, escrita pelo Espírito Lázaro. É uma página que se chama O Dever, a Mensagem, faz parte do capítulo Sede Perfeitos. Diz Lázaro assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Ou seja, muitas vezes, para sermos fiéis a Deus, nós vamos contra a nossa própria situação, a nossa própria natureza. Porque às vezes Deus espera atitudes de nós que nós naquela hora não gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de tomar um outro rumo. Então existe uma mensagem de Emmanuel, gente, muito interessante, que se chama O Mas e os Discípulos. Está no livro chamado Pão Nosso. Ele fala assim, o mas é uma palavrinha tão pequena. Se você põe Jesus antes, a sua vida é de um jeito. Se você põe Jesus depois, é do outro. Jesus me pede uma coisa, mas o mundo espera outra de mim. A tua atitude perante a vida é outra, é uma. Agora, se você fala assim, a vida está me pedindo tal coisa, mas Jesus espera uma outra atitude de minha parte. Porque essa luta íntima, vai dizer aqui o Espírito Lázaro, ela não tem testemunha. Suas vitórias não têm testemunha, e mais, as suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. A consciência, quando desperta, ela nos alerta. Não faça isso. Eu vou fazer. Não vai dar certo. Pensa bem. Porque os Espíritos dizem no livro dos Espíritos, gente, que nós temos as paixões são um princípio, que com o tempo vão se desenvolvendo. Elas são dadas ao homem com vistas ao desenvolvimento. Então você tem o instinto, você tem a intuição, você tem a paixão que vai se transformando no tempo, com o afeto, com o amor mais puro. Tudo isso está em germe no homem. Então a nossa consciência vai nos alertando. Não faz assim. Olha, vê bem, eu estou avisando. Porque a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Então quando nós nos apercebermos, melhor dizendo, que cabe a cada um de nós cumprir com o nosso dever, aonde Deus nos tenha colocado, a vida certamente vai sofrer uma grande transformação na Terra. Porque nós estamos preocupados com o dever dos outros. Até Evangelho no lar dá essas brigas, né? Vamos abrir o Evangelho, abre, a pessoa lê, fala, está vendo, essa lição aqui é para você, é sua cara essa lição aqui. Não é assim que a gente faz. Quando tudo é para nós, não é? Tudo é para nós. Tudo visando o nosso aperfeiçoamento moral, tudo visando que nós possamos nos engrandecer moral e espiritualmente. Então o local do culto, como esta casa abençoada que nos recebe, é onde a gente vem para buscar força, para que a gente possa retornar para a vida melhor. Francisco de Assis, conforme a sua proposta de vida foi penetrando nos corações do pessoal da região da Úmbria, e foram aumentando os seus irmãos de ideal, muitos destes irmãos, gente, a Úmbria é muito montanhosa, é uma região muito montanhosa, e com muitas grutas naturais. Então o que estes freis da época faziam? Eles entravam naquelas grutas e passavam tempo em oração. Eram chamados cáceres.
O pessoal ficava orando, pedindo, entrava em êxtase, tinha visões, certamente visões mediúnicas, hoje a gente pode pensar e perceber. E era tanta gente que passou aí nesses ermitérios, que Francisco se viu no dever de escrever uma regra, algumas normas. Mas a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: a gente vai na gruta é para voltar, não é para ficar. Porque as pessoas precisam de nós. A grande revolução do franciscanismo foi essa convivência. Enquanto os religiosos do seu tempo se escondiam nos mosteiros, Francisco foi viver com as pessoas e anunciar a paz junto às pessoas. A gente vem para o centro espírita para voltar. Às vezes a dificuldade grande, a aflição, a gente encontra apoio nos amigos, a gente toma um passe, a gente ouve alguma coisa que fala ao nosso coração. Mas é para voltar transformados. Porque quando Jesus toca o coração das pessoas, quando ele realmente estabelece contato, como se diz modernamente, nós não somos mais iguais. Nós não queremos ser mais iguais. Porque nós adquirimos, para junto de nós, a melhor das testemunhas ao nosso lado. Partindo para o final, ouvi uma historinha uma vez do Divaldo Pereira Franco, gente, a respeito de Inácio de Antioquia. Inácio fora pupilo de João Evangelista, é um cristão das primeiras gerações. Pregava, trabalhava pela implantação do Evangelho quando foi preso pelos romanos e conduzido para a capital, para Roma. Chegando próximo à cidade imperial, ele era conduzido pelo soldado com outros irmãos cristãos que haviam sido presos. Inácio vê todo aquele deslumbre de Roma e estranhamente começa a dar risada. O centurião, muito surpreso, fala assim: mas o senhor está rindo? O senhor é abestado. Porque o senhor está sendo levado para a morte. E diante da cidade do César, o senhor começa a sorrir. Então Inácio diz assim: olha, você me perdoe. Mas é que eu estou aqui pensando que se Deus, que é todo amor, concedeu a vocês que ainda não conhecem Jesus, uma cidade como essa, imagine para nós que já descobrimos o Cristo, o que Ele nos reserva. E a comitiva continuou. Foram presos, aguardando o dia da grande exibição na arena de morte. No dia estabelecido, aqueles cristãos adentram a arena e estavam as pessoas lá acompanhando. O pessoal do Irmã Maria, né, assistindo, do Jesus Redivivo, de onde eu venho, né, todo mundo assistindo, feliz, porque ia até o moço de fera, né? O pessoal todo animado. E aí começa aquela exibição infeliz. Os cristãos são lançados à arena. E as feras, que eram mantidas às vezes dias sem se alimentar, logicamente avançam para cima das pessoas. E propiciam aquele espetáculo deprimente, mas que para a época acabava satisfazendo aos cidadãos de Roma. Inácio ora fervorosamente a Deus. Chegou a hora do testemunho. Senhor, faça a sua vontade. Mas qual não é a surpresa quando cai um, cai outro, morre um irmão, morre uma criança, morre um idoso, e Inácio vai sendo preservado. No final daquele espetáculo triste, a surpresa se confirma e Inácio permanece vivo. Então se põe a chorar. Ele se dobra sobre o chão e chora muito. Porque ele pensa assim: eu não fui digno como os meus irmãos de morrer pelo Cristo. Eu não fui digno. E quando ele ergue a fronte para olhar, como nós começamos com o ser espiritual lá de Zacarias, nós vamos terminar com outro ser espiritual. Ele se vê diante de um anjo. Por que choras? O senhor não vê? Os meus irmãos estão todos mortos, dilacerados pelas feras. E eu fui poupado. O Senhor Jesus não aceitou o meu testemunho de vida. Então o ser espiritual diz assim, mais ou menos assim: é engano teu.
Morrer, talvez, aqui na arena, não seja tão complicado. Difícil mesmo a gente morrer um pouquinho a cada dia, junto às pessoas com quem a gente convive. Você vai voltar. E trata de morrer devagarzinho, até que Deus determine a sua volta para o mundo maior. Lógico que nós que estávamos lá na arena, como já éramos supersticiosos na época, levantamos o dedo, libera esse, porque esse é escolhido dos deuses, né? E ele foi liberado. Voltou para a sua comunidade. Vocês imaginem só. Quem saía de lá, que era preso nas igrejas, ninguém voltava. Acharam que ele tinha feito delação premiada, né? Agora vamos ter que mudar de lugar, porque ele entregou onde nós estamos, né? Gerou até uma certa fofoca, diz o Divaldo. Dentro da própria comunidade, o que será que o Inácio fez para sair livre? Ninguém volta. E ele suportou tudo em silêncio. Porque nós precisamos morrer um pouco a cada dia. O homem velho precisa morrer para que Jesus brilhe junto àqueles com quem a gente convive. Esse projeto de Deus é para todos. Então o nosso desafio é não trairmos a confiança de Jesus em nossa vida. Por pior que seja a situação, por maior dificuldade em que nós estejamos inseridos, busquemos fazer a nossa parte, porque todo recurso, quem dá e quem possui é Deus. Ele, na hora correta, saberá o melhor que há de vir para todos nós. Então, gente, é com essa reflexão de nós buscarmos fazer do Espiritismo uma força capaz de mudar o mundo que nos rodeia a partir da mudança de nós mesmos, é que nós queremos deixar vocês. Se os nossos amigos nos permitem, dia 7 agora, faz 4 anos que o papai voltou para o mundo espiritual, gostaria de oferecer essa pequena exposição nossa ao coração do meu pai, não é? E recordando com Francisco Cândido Xavier, o grande missionário do nosso tempo, junto com Francisco de Assis, os 2 Franciscos do Amor. Eu lembro, gente, que no livro Irmã Vera Cruz, quando Vera Cruz Leitão Bertoni retornou ao mundo espiritual, que ela foi despertando, ela ouviu uma música distante, que eram os irmãos franciscanos cantando uma canção em honra e glória de Jesus. E a letra dizia mais ou menos assim: louvado seja Senhor, pela mensagem de paz, que a tua bênção nos traz ante a fé que nos conduz. Diante das provas do mundo, quando a dor nos desconforte pela vida e pela morte, louvado seja Jesus. Muito obrigado pela caridade da escuta, que Deus abençoe todos vocês. Viu?